Nós temos, irmãos, certamente uns pontos muito sérios na nossa sociedade no que diz respeito a ouvir o que Deus tem para dizer ao homem. Uma das grandes objeções que se levanta contra o cristianismo é que Deus está em silêncio. Normalmente os homens olham para o mundo e eles atribuem o mal no mundo ao fato de Deus não falar ou não agir. O próprio profeta Isaías, no capítulo 59, combatendo um grande erro da sua época, diz: a mão do Senhor não está encolhida, que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, que não possa ouvir. A própria ação divina, a mão dele, o poder dele de fazer alguma coisa, ou mesmo de se expressar nesse mundo, para muita gente isso não existe mais. Alguns vão afirmar claramente: se Deus existe, Ele não fala mais conosco. Ele está lá longe, separado do mundo, e ninguém pode saber exatamente o que Ele quer de cada um de nós. Por outro lado, você vai encontrar pessoas que dizem: Deus fala através de todos os meios, qualquer coisa, qualquer meio que você possa imaginar. Muitos acreditam que Deus fala por meio de toda a religião, de todos os espíritos, por meio de uma bola de cristal. É como se não houvesse um limite e Deus falasse com todo mundo de todas as formas. A grande e gloriosa declaração do livro de Hebreus, irmãos, é exatamente essa: Deus fala, e Deus falou e fala com o seu povo. Essa é a grande declaração do livro de Hebreus. Havendo Deus outrora falado, no verso 2, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Ora, e por mais que você olhe para o texto e veja o verbo no passado, você não pode imaginar que esse ato não tem a ver com o que ele faz hoje, como se ele falou e não fala mais. É só você virar a página no capítulo 3 da carta aos Hebreus, por exemplo, não é? E você vai encontrar literalmente essas expressões. No verso 7, por exemplo, diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, entende? Então aqui é hoje, se ouvirdes a sua voz. Não é algo do passado, ele fala ainda hoje com a sua igreja. Da mesma forma, irmãos, no capítulo 4, só você ir para outro capítulo, capítulo 4, no verso 4 e 5, ele diz: ora, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar, e na sequência, não entrará no meu descanso, visto porém, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Então, o grande ponto aqui não é, irmãos, se Deus fala com a igreja. O grande ponto é como ele falava e como ele fala hoje. E qual é exatamente, como é que se discerne a voz dele nesse mundo. E aqui são pontos que eu queria começar a trabalhar com vocês, porque hoje nós vamos analisar Jesus como uma palavra final, aquele que fala a vontade de Deus, aquele que revela o Pai na sua totalidade. E é isso que nos chama a atenção. Primeira coisa importante, irmãos: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, o que é que eu tenho aqui no primeiro verso? Perceba, Deus fala, certo? No verso 2 também, quem fala é Deus.
nesses últimos dias nos falou, isto é, quem falou? Ele, o próprio Deus. Então quem fala é Deus. Agora, ele fala como? Veja o que ele coloca no verso 1. Outrora falado muitas vezes de muitas maneiras. Então, eu tenho aqui um modelo diversificado de Deus falar. Ele fala por meio de sonhos, por meio de visões, que nós vamos ver isso no Antigo Testamento. Ele fala de muitas maneiras. Agora, ele diz, ele fala a quem? Aos pais, pelos profetas. Então, ele fala a quem? Aos pais. Quando você vai para o verso 2, você vai perceber, nesses últimos dias nos falou, ele falou a quem, irmãos? A nós, o texto diz, nos falou. Ele falou a quem? A nós. E aí ele diz, como ele falou? Qual o meio que ele usou para falar? Ele diz, pelo Filho. Pelo Filho. Profetas, agora filhos. Só recapitulando um pouco aqui, um pouco do contexto que nós já estudamos, certamente, irmãos. Vocês vão lembrar que o foco da carta aos Hebreus é uma exortação à igreja, acerca da supremacia de Cristo e como eles devem esperar e aguardar nele como sendo superior a tudo que foi revelado até mesmo no Antigo Testamento, como um ponto último da revelação. Quando você vai comigo lá para Hebreus, por favor, no capítulo 13, no verso 22, Hebreus 13, 22, você vai encontrar a seguinte declaração: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Uma palavra de exortação. Uma palavra de exortação. Você vai notar que isso vai acontecer, por exemplo, sem desmarcar o texto de Hebreus, mas apenas como importante informação, lá em Atos, no capítulo 13, você vai encontrar algo bem parecido com isso. Atos, no capítulo 13, no versículo 15, diz assim a palavra de Deus: depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, tendes alguma palavra de exortação para o povo? Dizei-a. Tens alguma palavra de exortação? E sabe o que vai acontecer, irmãos? Paulo responde com um testemunho, com uma pregação extraordinária. O testemunho de Paulo em Antioquia é o que você vai encontrar a partir do verso 16. Um sermão extraordinário. Uma carta de exortação. Uma palavra de exortação. O texto começa não como uma epístola, não diz Paulo ou Pedro ou João escrevendo aos irmãos. Não começa como uma epístola, mas termina como uma epístola. Uma carta de exortação, uma palavra de exortação a vocês. E ele termina falando de coisas que são pessoais, né? Que envolvem a sua própria vida. Quando ele diz assim no verso 23 de Hebreus 13, notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Veja, algumas informações pessoais que é muito comum nas cartas acontecerem. Alguém pode pensar, não é, que carta pastoral, que carta é essa? Isso não é a primeira carta que começa assim. Você pega a carta de João, a segunda carta de João, começa também abruptamente com uma informação, não é como a primeira carta de João, é diferente a maneira como ela é introduzida aqui. Então, o que nós temos em tela, irmãos, sim, é uma epístola, sim, é uma palavra de exortação à igreja, não é? Ela é uma epístola e é um tratado, podemos chamar assim. É talvez o mais extensivo, né? O que foi desenvolvido de modo mais extensivo e logicamente sustentado. Eu posso dizer assim, todo o Novo Testamento não há uma obra como essa da carta aos Hebreus. O autor entra diretamente na exposição.
qual é o tema que ele está, se ele está exortando aqueles irmãos. Como é que ele começa, irmãos? A singularidade e a finalidade da revelação de Deus no seu Filho, Jesus Cristo. Perceba a singularidade e a finalidade da revelação de Deus em seu Filho, Jesus Cristo. Essa revelação, como está posta aqui, ela se estabelece tanto no cumprimento, tá certo? De modo tão claro e, ao mesmo tempo, em contraste com a maneira antiga de Deus falar. Então, Cristo Jesus, veja só, Cristo Jesus, esse Cristo aqui, o Filho, através de quem o Deus falou, a sua palavra última, a sua palavra final, e certamente Ele veja, Ele mesmo, é esta palavra, e esse que é aquele que é a palavra, que é Cristo, Ele é o profeta de Deus que fala, e Ele como profeta, Ele fala aos profetas e fala por Ele mesmo. Ele é o próprio Deus. Mas você sabe o que é a singularidade aqui, irmãos? É o contraste entre profetas e agora ele fala pelo Filho. A singularidade é que agora ele fala pelo Filho. Nada disso pode ser falado acerca de nenhum profeta do Antigo Testamento. Preste atenção, irmãos. Essa designação vai declarar Jesus Cristo como sendo o maior de todos eles, em todas as categorias em relação aos profetas que o precederam. Você vai perceber que a distinção ela é dada claramente no texto, veja só. Você vai perceber que aqui a ordem é essa: muitos profetas, agora pelo Filho. Pelo Filho. Muitos e agora por um. Qual é a lógica que o autor da carta já começa adentrando esse tema? Por que muitos e agora apenas um? Porque provavelmente, irmãos, é o que vai acontecer em toda a carta. Qual é a diferença de Jesus como sumo sacerdote para os sacerdotes do Antigo Testamento? Eles eram muitos e variados. Jesus é o único. Você percebe? Há uma distinção importante. Há uma variedade deles no Antigo Testamento e Jesus é o único sumo sacerdote. Você vai ver que toda a história do Antigo Testamento corre nessa direção. Agora, o Senhor falou de muitas maneiras, falou com eles de muitas maneiras, isso está muito claro no texto. Quando você olha então para o texto, irmãos, e percebe que eu tenho então duas maneiras de... Deus fala e fala antes de Cristo e em Cristo, entende? Quando eu digo antes de Cristo no sentido da encarnação dele, porque a mensagem de Cristo é pregada desde o início, mas antes da encarnação dele, Deus fala por meio dos profetas, que apontam literalmente para ele. O fato de ser muito, de ser variado, agora ser um, aponta para o fato de que, irmãos, há um elemento aqui temporário, passageiro e aquele que é permanente. Veja, há um modelo daquilo que que teve um tempo de duração e agora não existe mais. Não existe mais. A revelação em Cristo, o Filho, é perfeita, tanto em substância quanto em forma. Nós não temos mais os profetas, agora ele fala pelo profeta que é Cristo, literalmente. O profeta que é Cristo. Esse contraste que é estabelecido no texto entre o Deus que fala antigamente aos pais pelos profetas, agora fala conosco pelo Filho, esse contraste é ainda afirmado
Nos tempos, veja, irmãos, Deus falou através de profetas, enquanto nos últimos dias, Ele fala pelo seu Filho. Existem épocas diferentes, dispensações diferentes. Entenda aqui que a dispensação no período do Antigo Testamento, Deus falava com o seu povo dessa maneira. Agora, Ele fala com o seu povo dessa maneira, por meio do seu Filho. E sempre, lembre-se disso, e sempre no livro dos Hebreus, da carta aos Hebreus, você vai encontrar isso. Sempre a multiplicidade e a repetição tem a ver com algo temporário e algo imperfeito. E aquilo que é único tem a ver com algo perfeito e que não é mais temporário, é permanente. Esse é um ponto fundamental para nós aqui. Muitas vezes ele falou aos pais pelos profetas. Isso é marcado pela incompletude e antecipação, enquanto pelo Filho é marcado pela completude e pelo cumprimento. A primeira parte é preliminar, a outra, ela é a última. Ela é a última. Esse contraste, irmãos, é tão interessante, não é? Porque você vai perceber que, olhando para o Antigo Testamento, houve uma mudança profunda. A ordem de Arão foi mudada pela de Melquisedeque. O sistema do Antigo Testamento foi mudado agora pelo sistema do Novo Testamento. E esse é o ponto central aqui no texto. Então, só para você compreender isso com mais clareza, veja bem, nessa primeira parte, esse contraste aponta para esses dois elementos, que no Antigo Testamento Deus falou e agora no Novo Testamento Deus fala, só que Deus fala de modo diferente. Isso não significa dizer que é um outro conteúdo, uma outra mensagem, mas que é de modo diferente. De modo diferente. Há um aspecto aqui, e aí eu posso dizer, isso é o que a gente chama na teologia de descontinuidade. O que é que não continua do Antigo para o Novo Testamento? A gente precisa sempre avaliar. Mas há também no texto aqui uma linha de continuidade. E qual é a linha de continuidade, irmãos, entre o Antigo e o Novo Testamento? O que une os dois? A primeira coisa é o fato de Deus falar em ambos. É só você voltar para o texto comigo. E repetindo isso aqui, não é? O texto diz abertamente isso. Capítulo 1, verso 1. Havendo Deus, outrora falado. Quem falou? Deus. Muitas vezes e muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, Ele nos falou. Então, quem é que fala? Deus fala. Isso aqui, irmãos, é o caráter autoritativo da palavra. Seja pelos profetas aos pais, ou agora pelo Filho, essa é a palavra que procede de Deus. Essa é a palavra que procede de Deus. Esse é o Deus que fala com o seu povo. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Deixa eu lhes mostrar um detalhe importante aqui, não é? Quando a gente lida com um texto como esse, então é necessário entender que o desenvolvimento de toda a carta, irmãos, ele passa a mostrar exatamente a superioridade de Cristo em relação a todos os outros do Antigo Testamento, certo? Em todos os aspectos. Então, por exemplo, você vai perceber no capítulo 2, melhor dizendo, em diante, capítulo 2, verso 1 em diante, você vai perceber que o Senhor aqui, Ele é superior até mesmo aos anjos. Você vai notar isso com muita clareza. A partir do versículo 5, você vai notar que Ele é superior ao sistema sacerdotal do Antigo Testamento. Ele é superior ao sistema sacerdotal do Antigo Testamento. Então, todo livro aponta para esse caráter. Cristo é supremo e superior. E onde poderia então começar tudo isso? Na própria revelação. O Senhor fala de uma maneira e fala agora pelo Filho. Então, a primeira declaração de que Ele é supremo
é que o modo de Deus falar aponta para isso. Ele falava de muitas maneiras, agora ele fala pelo Filho. Pelo Filho. Deixa eu lhe mostrar como era mais ou menos que acontecia no Antigo Testamento, irmãos, em relação ao modo de Deus falar, e Moisés, que era um dos grandes, talvez o grande profeta do Antigo Testamento. Vamos dar uma olhada, por exemplo, no livro de Números, no capítulo 12. Sem desmarcar o texto, venha comigo para Números, capítulo 12, por favor. Veja isso aqui como um exemplo para nós de como isso funciona. Número capítulo 12. Aqui eu tenho a sedição de Miriam e Arão, certo? A sedição. Miriam e Arão se rebelam contra Moisés como profeta. E eles se levantam contra Moisés. O verso 1 diz assim, de Números 12: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Veja, Arão está dizendo, Miriam e Arão estão dizendo o seguinte: olha, Deus não fala também por nós? Ele não fala só por meio dele, ele fala por nosso meio também. E aqui eles estão revoltados com Moisés, porque ele casou com a mulher midianita, que é a sua esposa, que é cuxita, é o termo utilizado, e eles então se rebelam contra a autoridade de Moisés. E ao fazer isso, eles se colocam em grande risco, eles se levantam de fato contra a autoridade de Moisés. E qual é o argumento deles? Veja, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, não tem falado também por nós? Ele fala por ele e por nós. Aí o texto vai dizer que o Senhor vai chamá-los lá na frente, porque eles fizeram loucura. Então o verso 5 diz: então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Veja, a diversidade. Se há profeta no vosso meio, eu me apresento a ele por meio de visões e de sonhos, certo? Esse é o modo como eu me revelo. Então, de um modo variado eu me revelo. Só tem um detalhe: Moisés, ele tipificava Cristo de modo específico. Por quê? Veja o que diz o verso seguinte: não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como, pois, não temeis falar contra meu servo, contra Moisés. Há uma distinção aqui interessante. O Senhor, ele fala de muitas maneiras, com sonhos e visões, mas com Moisés, ele não fala por meio de sonhos, ele fala diretamente. Quando ele usa a palavra face a face, é importante entender, irmãos, que não é ver a Deus, porque é impossível o homem ver a Deus. Até porque em outro momento o Senhor vai protegê-lo para que ele não veja a face de Deus, porque quem vê a face de Deus morre. O que é a face aqui? É que Deus fala com ele diretamente, não por meio de sonhos, de visões. A face aqui, boca a boca, o Senhor fala diretamente a ele. Ele tem a revelação direta de Deus. Ele é um profeta distinto dos outros. E não é à toa, então, que lá em Deuteronômio 18, ele vai declarar que o Senhor vai levantar um profeta semelhante a ele. Veja, em Deuteronômio 18, verso 15, você vai encontrar: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Veja, o Senhor vai levantar um profeta semelhante a mim. O que é semelhante a mim, irmãos? É que não tem sonhos e visões. O Senhor fala com ele. Ele não tem sonhos e visões. O Senhor vai levantar um profeta semelhante a mim. E aqui, olhe ainda o detalhe: segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta no meio de seus irmãos,
semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele falará tudo o que eu lhe ordenar. E tudo aquilo que ele ouvir de mim, e tudo aquilo que ele falar das minhas palavras, e tudo que ele disser, quem ouvir o que ele declarar, eu vou pedir conta a eles. Tudo o que ele falar, aqueles que escutam a sua voz, terão que prestar contas a Deus, se vão obedecer ou não a sua palavra. Ora, há um profeta distinto aqui. Há alguém superior aqui. Você vai lembrar, por exemplo, ainda no Evangelho de João, quando chegaram para João no capítulo 1, perguntaram: és tu o Cristo? Não, desculpa, perguntaram a ele: quem és tu? Aí João respondeu: eu não sou o Cristo. Veja, não perguntaram a ele: você é Cristo? Perguntaram: quem és tu? A resposta dele foi: eu não sou Cristo. Por que ele está dizendo, irmãos? Porque eu sou um profeta. Cristo é o profeta. Eu não sou o Cristo. Essa é a certeza que ele tem. Inequívoca certeza que ele tem. Mas aqui, veja, agora, para onde todo o Antigo Testamento apontava, com suas variadas formas, agora o Senhor fala, nesse período entre a primeira e o retorno de Cristo, ele fala pelo seu Filho. Pelo seu Filho. Cristo é a palavra escatológica de Deus. É a palavra escatológica de Deus. Veja as palavras de Lutero, irmãos, o que é que ele disse nesse texto. Se a palavra dos profetas é aceita, muito mais nós deveríamos nos ater ao Evangelho de Cristo. Porque não é um profeta falando conosco, mas é o Senhor dos profetas. Não um servo, mas um filho. Não um anjo, mas Deus. Não aos pais, mas a nós. Lutero afirma com todas as letras, irmãos, ele é superior. Ele é superior. Agora, nós temos, como disse ainda, Atanásio. Esse é muito interessante a maneira como Atanásio lida com isso. Ele narra, irmãos, que Antony, cuja reputação era tal que até mesmo o imperador romano escrevia cartas para ele. Então, quando Atanásio chama os seus discípulos, ele diz o seguinte: não fique maravilhado se o imperador escreve a nós, porque ele é um homem, mas maravilhem-se de que Deus escreveu a lei para os homens e falou conosco através do seu próprio Filho. Ele fala conosco pelo seu próprio Filho. Que coisa impressionante pensar nessas coisas. O ponto aqui, irmãos, filho, vai ser, nós vamos entender melhor a pessoa do filho na sequência do verso que nós vamos expor nos domingos seguintes, quando ele diz, na parte B do verso 2, veja, no início, nos últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nós vamos entender melhor quem ele é na sequência, mas preste atenção, o ponto aqui ele falava por profetas, agora ele fala pelo seu Filho. Que coisa gloriosa, irmãos. Esse é o tema que vai percorrer toda a carta aos Hebreus. A singularidade e a supremacia de Cristo
em comparação com o caráter incompleto e transitório de tudo que precedeu a Cristo. Tudo que precedeu a Cristo. Nos chama ainda a atenção de que o apóstolo aqui, irmãos, ele está elevando Jesus Cristo a essa altura no início do texto, para provar à igreja que Deus fala como um pai fala com seus filhos. O que é que eu tenho nas minhas mãos, irmãos? Eu tenho a palavra de Deus. O que ele requer de mim. Mas eu tenho mais. Sabe o que eu tenho? Eu tenho o Filho falando comigo. O Filho falando comigo. Esse peso doutrinário nos chama a atenção, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, é Deus falando com a sua igreja, literalmente. Nós podemos ter toda a certeza, é a boca de Deus falando com o seu povo. O Senhor prometeu pelos profetas, irmãos, nas Escrituras, que Jesus Cristo viria, e Ele veio literalmente. Se Ele é a revelação plena de Deus, Ele é a completude de todas as coisas, que revelação eu quero mais além daquele que o Senhor nos deu nele? O que é que eu busco mais além daquilo que Ele me entregou? Que outra revelação teria o Senhor para me entregar, se agora Ele fala definitivamente pelo seu Filho? Ele fala definitivamente pelo seu próprio Filho. Nós podemos distinguir o Antigo e o Novo Testamento, irmãos, mas não podemos distinguir, mas não podemos separar a autoria. O Senhor é o autor do Antigo e do Novo Testamento. Nós não podemos separar, nós podemos fazer distinção entre o modo de revelação do Antigo e o modo de revelação do Novo Testamento, mas não podemos fazer separação da unidade daquele que fala. O Senhor é quem fala. São palavras do próprio Deus. E aquilo que Ele fala jamais poderá passar. Jamais poderá passar. Vamos pensar aqui algumas implicações para a nossa vida acerca dessa verdade, irmãos. Primeira coisa importante é quando nós pensamos, por exemplo, na maneira como nós contamos as histórias bíblicas, tanto na igreja como para os nossos filhos em casa do Antigo Testamento. Se o objetivo dessas histórias é apenas informação de valores morais, nós perdemos de vista o caráter da completude da revelação no Filho. Toda a história do Antigo Testamento aponta para a glória do Evangelho de Cristo. Se eu conto a história de Davi, se eu conto a história de Sansão, se eu conto a história de qualquer personagem do Antigo Testamento, eu preciso entender que todas elas apontam para Cristo Jesus. A supremacia, a revelação suprema, e nada mais pode ser acrescentado além dele. Um outro aspecto importante é que, ora, sim, o Senhor fala por meio do Filho, mas como é que eu conheço o Filho, irmãos? Onde eu posso conhecer o Filho? Essa é uma pergunta muito importante para nós. Como é que eu vou conhecer o Filho de Deus? Eu só posso conhecer o Pai por meio do Filho, mas onde eu conheço o Filho? E aí eu lembro do texto de João, no capítulo 1, no verso 14, quando diz: o Verbo se fez carne
e habitou entre nós. E no verso 18 ele diz, literalmente, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Isto é, o Filho de Deus, aquele que está no seio do Pai, é quem o revela. Mas aí vem o ponto, como é que eu vou conhecer a Cristo? É Cristo quem revela o Pai. Então, o Senhor fala conosco pelo Filho, porque somente pelo Filho nós temos tudo aquilo que é para a glória do Pai e para o nosso bem. Aí você vai na mesma carta, no mesmo Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 16, você vai encontrar essa declaração. O Senhor Jesus dizendo que é necessário que eu vá, porque quando eu for, o Espírito virá, e quando Ele vier, Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E na sequência Ele diz, e Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos ensinei. Depois, no capítulo 16, Ele vai afirmar, ainda tem muitas coisas que eu preciso falar, mas ainda vocês não podem, mas o Espírito que procede do Pai, Ele vos conduzirá a isso. Veja que coisa, é o Espírito de Deus que revela a própria palavra de Deus nas Escrituras, é lá que nós vamos conhecer a Cristo. E aí você vai ainda para o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, quando Jesus Cristo, depois da ressurreição, Ele chega diante dos discípulos e diz assim aos discípulos, abertamente, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide por todo o mundo fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. Perceba, aquilo que eu revelei, aquilo que eu anunciei, vocês vão ensinar as pessoas, elas vão me conhecer com base naquilo que foi revelado. Nós não temos outro modelo agora. O Senhor fala pelo Filho. E como é que o Filho fala com a igreja? Pela palavra. Como é que eu sei disso, irmãos? Ainda pela própria pregação. Esse é um outro princípio importante a partir dessa verdade. A própria pregação da palavra. Quem é que prega a igreja? Qual é o trabalho do ministro da palavra? Irmãos, o trabalho do ministro é dar continuidade ao ministério profético de Cristo, isto é, ensinando tudo aquilo que Ele nos entregou. Para você não ter dúvida disso, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, ele lida falando com os gentios. Dê uma olhada para mim, por favor, irmãos. Na segunda carta de Paulo, Efésios capítulo 2, por favor. Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim, a partir do versículo 11, portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão, por aquele que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, quem é que vem aqui, irmãos? Ele, e vindo, evangelizou. Quem evangelizou? Ele. Paulo é quem prega a igreja, ele diz, e vindo evangelizou, paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estáveis perto. Ele foi quem pregou. Olha, Paulo pregou o evangelho e ele disse, ele vindo evangelizou. Ele falou à igreja. Você entende? Essa é a forma. Então, nós temos o cânon
do Antigo e do Novo Testamento nas nossas mãos. Nós temos agora, irmãos, a palavra que nos foi entregue e nós temos a pregação do Evangelho. Deus fala conosco. Deus fala conosco. A pregação não é algo de pequena importância nesse contexto. Sabe por que não é de pequena importância, irmãos? Porque Paulo resolveu conceituar piedade. E ao fazê-lo, ele descreve o chamado mistério da piedade. E você vai lembrar muito bem disso, porque no capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo, no verso 16, ele diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, veja, ele está descrevendo a obra de Cristo. Foi justificado em Espírito, contemplado por anjos, e o que mais? Pregado entre os gentios. Você entende? Esse é o modelo. Agora, irmãos, não são profecias, nós não somos profetas que anunciamos o que virá. Agora nós temos a palavra, e essa é a marca da piedade. O que se fez homem foi morto, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. E recebido na glória. Nós temos nesse texto a beleza de tal declaração. O Senhor fala com a igreja. Não pense, irmãos, que aos que não se submeter à exposição da palavra de Deus, ou se ausentar do culto público e não estar diante da pregação do Evangelho, é coisa pequena. Eu simplesmente resolvi dizer: eu não quero ouvir o que Deus tem para dizer. E quando nós subimos no púlpito para pregar nesse contexto, nós não subimos para dar conselhos aos irmãos, mesmo não sendo profeta, com fidelidade expondo a palavra. Eu tenho plena convicção de que quando abro a boca, eu estou dizendo à igreja: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Sim, Deus fala, e fala poderosamente, por meio de Cristo. A revelação última, gloriosa, que nós vamos aprender mais dele no próximo domingo, quando vamos, na sequência do texto, ouvir o autor descrever a glória desse Filho, Criador e governador de todas as coisas. Bendito seja o nome dele. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Senhor, nós te exaltamos, porque podemos, Senhor, abrir tua palavra para ouvir a tua voz, ouvir o que o Senhor requer de cada um de nós. Ó Deus, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para darmos atenção à tua palavra. Ó Senhor, fala ao coração da tua igreja, desperta o teu povo para ouvir a tua palavra. Dá-nos poder na pregação do Evangelho, Senhor. Não sejamos apenas instrutores de verdade ou da verdade. O Senhor nos encha de poder no abrir dos nossos lábios.
para que o teu nome seja conhecido em toda a terra. Abençoa a tua igreja, desperta-nos, Senhor, nós suplicamos. Em nome de Jesus. Amém.